Eis aí, amados, o tema da nossa mensagem nesta manhã: a verdadeira ceia do Senhor. Esse é o tema de hoje. A verdadeira ceia do Senhor. Nossos versículos, são 2 hoje para abertura, se encontram em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Tá? Colossenses 2, versículos 16 e 17. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir aos abençoados que estão assistindo a gravação no Facebook ou pelo próprio YouTube, né? Quero dizer para os irmãos que é uma alegria ter a audiência de vocês aí, é um privilégio para nós, do nosso ministério, né? E também para vocês é um privilégio receberem a graça. Entendam que vocês estão recebendo, quando vocês recebem o conhecimento da graça, vocês estão recebendo a maior de todas as bênçãos que pode se manifestar na vida de uma pessoa, de um eleito de Deus, é conhecer a sua graça. Então louvem a Deus por esse privilégio maravilhoso. Tá? Se você quiser entrar em contato conosco, vocês estão vendo aí aparecer na tela os endereços das redes sociais, os links dessas redes estão também embaixo do vídeo no YouTube. Tá? Quem gosta de ler, temos livros em graça, e pretendemos lançar mais livros ainda. Então conheça a nossa lojinha virtual, você pode adquirir os nossos livros também embaixo do vídeo no YouTube. Tá? Tem um link da lojinha, é só você acessar e fazer a aquisição. Para quem gosta de estudar a palavra, quem gosta de ler, são livros de muito conhecimento, né? Muita revelação boa, tem um conteúdo maravilhoso nesses livros, tá bom? Entre em contato, nos escrevam aí à vontade, tá bom? E a gente vai respondendo aí na medida do possível. É sempre um prazer ter contato com os irmãos. Curtam aí o vídeo para ajudar a divulgar, né? Se inscrevam no nosso canal no YouTube, enfim, vamos estar juntos crescendo em graça. Vamos ler então, amados, Colossenses 2,16, vamos ler a Nova Versão Internacional. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém. Eterna Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo de Deus, selados com o Espírito da promessa, abençoados com todas as bênçãos, mais do que vencedores. Amém. Amados, durante muitos anos, nós que vivíamos na religião e vivemos a religião, e a maioria dos irmãos que estão aqui viveu e veio da religião, certamente a maioria dos que estão assistindo ao vivo, daqueles que estão pela gravação também, né? E nós que experimentamos, tivemos essa experiência religiosa, nós vivemos durante muitos anos preocupados apenas com cerimonialismo. Por quê? Porque isso foi colocado, foi imputado em nosso entendimento, que as cerimônias, o cerimonialismo religioso, tinha valor espiritual, que poderia nos salvar, poderia nos aproximar de Deus, poderia trazer o Espírito Santo para nós, e tantas coisas, né? E comunhão para cá, comunhão para lá, sabe? Mas o que é interessante na religião é que nós tínhamos a preocupação em cumprir as ordenanças, todo o mandamento que se tinha nas igrejas, tintim por tintim, e tipo de roupa, e come e bebe, e faz e acontece e tal, sem entender o conceito do Evangelho. O grande mal daqueles que dizem ser do Evangelho aí fora, e que infelizmente não são, apesar de muitos pregarem Cristo, é que eles não entendem o conceito. Então eles querem ser religiosos, querem pagar o preço e cumprir toda a cerimônia, todos os detalhes, toda aquela coisa, mas não entendem o conceito do Evangelho. Então, quando o Evangelho da Graça veio para iluminar o nosso entendimento para a glória de Deus, temos que agradecer a Deus todos os dias pela revelação da graça. Quando essa graça veio em nosso entendimento, ela nos fez entender e está nos fazendo a cada dia entender mais e mais o conceito do Evangelho. Ou seja, nós, em graça, não estamos presos a cerimonialismos, não estamos presos a mandamentos de homens, a imposições, proibições e coisas que valham. Nós não estamos presos a isso porque nós não somos religiosos. Recentemente nós pregamos sobre isso. Vou pegar o link da nossa mensagem recente a respeito dessa coisa da religião. Vou deixar aí no YouTube. Aliás, eu devo me lembrar durante essa mensagem de muitas outras e vou deixar os links sempre aí embaixo do vídeo no YouTube.
Porque nós não somos religiosos. O Senhor não nos chamou para sermos religiosos. O Senhor não nos chamou para vivermos envolvidos com cerimonialismo, com paga-preço, com proibições. Não, o Senhor nos chamou para sermos livres. O apóstolo Paulo fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele disse, permanecei, pois, firmes, e não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Porque muitos da igreja primitiva vieram do jugo da escravidão, porque eram judeus que estavam debaixo da lei. Né? As igrejas na igreja primitiva elas eram híbridas, né? Ou seja, havia uma mistura judeus, gentios. Muitas igrejas tinham só judeus. E os judeus vinham com aquela carga do sistema que eles viveram antes, né? Aquela carga religiosa, aquele peso, né? E aí eles vieram, no caso dos Gálatas, né, receberam de Paulo a revelação da graça, só que os judaizantes estavam invadindo a igreja, não só Gálatas como as outras, para fazer com que as pessoas voltassem a se submeter à lei, se submeterem ao cerimonialismo, os colossenses também. Não é por acaso que Paulo escreveu isso aqui. Vamos ler de novo? Olha aqui, ó. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Por quê? Porque havia, amados, no meio do sistema religioso, mandamentos sobre o que se podia ou não comer. Ah, não pode comer carne, não pode comer esse tipo de não sei o quê. E o apóstolo Paulo fala que não, que tudo que vem da parte de Deus é bom. Não há nada que se proibir de comer. Paulo fala isso claramente. Sabe? Só que havia proibição religiosa. Não toque nesse tipo de animal, nesse tipo de carne, nesse tipo de comida, não sei o que e tal. Então Paulo está falando, não, gente, ninguém julgue vocês porque vocês comem ou bebem. Ou com relação a alguma festividade religiosa. As pessoas estavam julgando os colossenses, né? E querendo que os colossenses se submetessem a esse tipo de coisa. O tipo de comida que se come, o tipo de bebida que se bebe, festividades religiosas. Amados, uma das maiores provas, e essa já é a primeira prova que nós estamos falando aqui, a respeito de que a ceia do Senhor não é uma cerimônia, está aqui. Porque Jesus, ao contrário do que muitos dizem, ele não veio para estabelecer cerimônias. As pessoas dizem fora, né? Jesus veio estabelecer, ele estabeleceu a cerimônia, o sacramento da Eucaristia. Aqui, Jesus veio para acabar com as cerimônias. Você quer mais claro do que isso no texto bíblico aqui? Olha só. Ninguém vos julgue pelo tipo de comida, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Olha aí, ó. Olha o que os religiosos queriam que os colossenses se submetessem. A guardarem sábado, a respeitarem dias de lua nova e as festividades religiosas, naturalmente se referindo às festividades judaicas, né? Aí o apóstolo fala aqui no 17, estas coisas são sombras. Aí você vai em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, Paulo fala o quê? A lei tem a sombra das coisas. A sombra é o quê? A sombra é a não realidade. A realidade, né, é o que se vê, vamos dizer assim, né? Vamos supor, eu estou olhando aqui para esse púlpito. Ele é a realidade. A sombra dele no chão aqui não é a realidade, é a sombra. Essa é a metáfora, entende? Então, o que se via na lei, o cerimonialismo religioso, era sombra, apenas apontava para o que Cristo realizaria. Por isso que está dizendo aqui, a realidade agora é Cristo. Amados, para a glória de Deus, nós vivemos a realidade. Nós, em graça, vivemos a realidade. Muitos estão aí vivendo o quê? A sombra. Festividade religiosa, e cerimônia para cá, e cerimônia para lá. Sem entender o verdadeiro conceito do que está por trás de tudo isso. Então, amados, para nós continuarmos o nosso entendimento, nós precisamos falar da Páscoa. Por que, Cristiano? O que a ceia tem a ver com a Páscoa? Tudo, na verdade, né? Porque, amados, a ceia do Senhor, a chamada ceia do Senhor, né? A refeição noturna que Jesus fez com os seus discípulos, na verdade, foi a Páscoa. O que era a Páscoa?
A primeira Páscoa ela foi celebrada ainda na época em que os hebreus estavam presos no Egito. Antes da última praga, que foi a praga onde os primogênitos foram mortos. Vocês se lembram disso, né? As 10 pragas do Egito, a última praga era a morte dos primogênitos. E aí Moisés foi orientado por Deus a transmitir ao povo que eles deveriam matar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas. Notem que esse cordeiro apontava para quem? Cristo. Vai vendo, hein? Então, eles tinham que passar o sangue nos umbrais da porta, porque aquele sangue era o sinal da proteção do sangue do cordeiro. Então a morte passaria e ia nas casas que não havia, nas casas que haviam o sangue, né, aspergido, aquela casa seria livre daquela praga, né, que veio sobre os egípcios. E aí o mandamento era o seguinte: eles tinham que passar o sangue e depois eles tinham que assar o cordeiro. E foi o que eles fizeram. Eles comeram o cordeiro assado, comendo com pães ázimos, que são pães sem fermento, e com ervas amargas. E aquela foi a primeira Páscoa. E ali a Páscoa foi instituída a partir de então e entrou como mandamento da lei. Por quê? Porque a Páscoa passou a celebrar a libertação do povo lá do Egito, do povo hebreu do Egito. Então a Páscoa era isso, celebrar a libertação. E havia 2 cerimônias em que faziam essa celebração. Num primeiro momento elas eram cerimônias separadas, que era a Páscoa e também a festa dos pães ázimos. Depois de um tempo, não se sabe exatamente quando, essas cerimônias, na época de Jesus inclusive, elas já eram unidas, né? Então, num certo momento, elas foram unidas por quê? Porque as 2 cerimônias celebravam, na verdade, a mesma coisa, a libertação do povo do Egito. Então, a Páscoa judaica e a festa dos pães ázimos se tornaram apenas uma só festividade. Amém ou não amém? Então, na época da Páscoa, quando os judeus iam celebrá-la, né, na época do templo, eles matavam um cordeiro, cada família tinha direito a um cordeiro, e eles levavam os cordeiros para o templo, porque o cordeiro tinha que ser morto no templo. Tá? Fazia parte da cerimônia. Então eles matavam o cordeiro, os sacerdotes recolhiam o sangue dos cordeiros, né? E depois os cordeiros eram limpos, né, de parte das suas vísceras, retiravam todo o excremento, né? E cada família levava o seu cordeiro para celebrar a Páscoa. E então cada família assava o cordeiro e comia pães ázimos. E tinha toda uma cerimônia do que hoje os judeus fazem até hoje, que é o Seder de Pessach. Pessach é a Páscoa, né? Pessach significa passagem, simbolizando a passagem da morte, né? Naquela ocasião lá no Egito. Então era a festa da passagem, era o Pessach. E até hoje eles fazem. Só que o que eles fazem hoje é o chamado Seder de Pessach, que é o mesmo jantar, só que não tem o cordeiro. Hoje eles não tem o cordeiro porque não tem mais o templo para se matar o cordeiro, né? O templo foi destruído no ano 70. Então, hoje os judeus fazem, mas eles fazem como uma lembrança, né, da história dos hebreus, etc, etc. Então havia todo esse conceito, a Páscoa tinha toda essa importância para os judeus, porque ela lembrava a libertação. Só que, amado, é sombra, sim ou não? Apontava para a genuína libertação que ocorreria onde? Na cruz do Calvário. O verdadeiro Cordeiro de Deus derramaria o seu sangue. Então não era à toa que se matava os cordeiros, aquilo apontava para quem? Para Cristo. Então, o que Jesus fez quando ele se reuniu com os seus discípulos na última Páscoa, antes dele morrer, o que ele fez? A Páscoa. Vamos ver isso? Aliás, antes de nós vermos isto, é importante nós vermos uma característica da Páscoa. É muito importante para o nosso entendimento hoje esta característica. Êxodo 12, 43. Veja só. Êxodo 12, 43. Nova versão internacional. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. A Páscoa é para quem? Para os judeus. Se um estrangeiro quisesse comê-la, no caso do homem, tinha que ser circuncidado. Se tivesse alguém de fora do povo de Israel, no meio do povo, na ocasião da Páscoa, se ele quisesse comer, ele tinha que ser circuncidado. Só os judeus poderiam participar. Então você entende, amado, que é uma cerimônia exclusiva, que era uma sombra, tá? Uma sombra do que haveria de acontecer,
né? Era uma cerimônia da lei e que era importantíssimo Jesus cumpri-la, e você vai entender por quê. Vamos constatar historicamente que o que Jesus celebrou com os seus discípulos foi a Páscoa. Vamos ver isso na palavra? Mateus 26, versículos do 17 ao 19. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, tá vendo que é a Páscoa, é a mesma coisa, tá? A mesma cerimônia. No primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Santa Ceia? Comer o quê? A Páscoa. Tá claro ou não? Vamos lá. 18, 19. Respondeu-lhes: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe o que o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Amado, o que Jesus celebrou antes de morrer? A Páscoa. Por que ele celebrou a Páscoa? Porque Jesus veio para cumprir a lei. Vamos deixar o link no YouTube também numa mensagem recente nossa. Jesus de Nazaré e o cumprimento da lei. Jesus veio para morrer em nosso lugar, mas não somente para isso. Ele veio para morrer, mas também para cumprir a lei em nosso lugar. A morte dele, na verdade, foi o ápice do cumprimento. Entende? Mas todo aquele processo que Jesus passou, cumprindo a lei, ele estava cumprindo em nosso lugar. E a Páscoa também ele cumpriu em nosso lugar. Você recebe essa palavra? O que acontece, amados? Algumas pessoas interpretam, e no meu modo de entender, essa interpretação, na verdade, é uma inferência, né? É algo que a pessoa decide que é assim. Porque, na verdade, não há evidência, né, do que eu vou falar aqui. As pessoas dizem que o que Jesus fez foi uma nova cerimônia. Que ele fez a Páscoa, mas ele instituiu um novo sacramento. Sacramento este que na Igreja Católica é chamado de Eucaristia, que na verdade não tem nada a ver, tá? A gente já vai falar disso, né? E as igrejas protestantes, evangélicas, etc., copiam, chamam de Santa Ceia ou erroneamente de Ceia do Senhor, né? Então eles dizem que Jesus fez uma nova cerimônia. Na verdade, não há evidências de que Jesus criou uma nova cerimônia. Jesus não fez isso. Não há evidência. Não há nada no texto. Você procura no texto. Não tem nada dizendo: eis que Jesus instituiu um mandamento. Aliás, ele instituiu sim um mandamento, mas um outro. Já vamos chegar lá. Então, Jesus, amados, jamais instituiria uma cerimônia porque não faz sentido. Você leu comigo na abertura da mensagem que a igreja, na verdade, tem que estar livre de cerimônias. Jesus veio justamente, amado, para acabar com a obra da lei. Abençoados, se vocês lerem um contexto da passagem inicial, em Colossenses que nós lemos, se você vê o contexto, você vê Paulo falando que o Senhor já havia triunfado, que o Senhor havia feito com que os mandamentos fossem cravados na cruz. Vocês se lembram disso? Ele fala: nossa dívida que estava escrita e que constava de mandamentos foi encravada na cruz. Amado, na sua vida não há dívida espiritual. Toda a dívida da lei foi encravada na cruz. Você recebe essa palavra? Então Jesus vem dizendo: a lei foi encravada na cruz. Aí no contexto ele diz: então vocês não se submetam a cerimônias, e tipo de comida, tipo de bebida, não sei o quê, e sábado. Por que ele falou aquilo? Porque já havia sido concluído na cruz o fim da lei. Então como é que Jesus ia fazer? Ele veio, né, para cumprir a lei. Como é que ele ia fazer o que ele fez? Encravar os mandamentos e criar um novo mandamento cerimonial. Qual o sentido disso, amado? Aí tem pessoas que dizem: mas é que a ceia é um sinal visível. Amado, sinal visível? Meu amado, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Amém. Graça é fé, não tem esse sinal visível. Então, abençoado, as pessoas podem até forçar a barra e dizer: ele criou uma nova cerimônia. Amado, não há evidência disso. Jesus não criou nova cerimônia. O que Jesus fez na última Páscoa? Primeiro, ele simbolizou a sua morte. E você já vai entender por que ele fez isso. Ao simbolizar a sua morte, Jesus se colocou como cordeiro. O que João falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o cordeiro. Então Jesus se posicionou como Cordeiro de Deus e Jesus fez o simbolismo da sua morte. Além disso, Jesus transmitiu para os discípulos e também para a sua igreja
um conceito. Mateus 26, né? Nós lemos o 18 até o 19, agora vamos ler do 26 ao 29. Enquanto comiam, eles estavam ali realizando a Páscoa, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Amado, por que Jesus pegou o pão e partiu? O partir do pão significa o partir do corpo. O partir do corpo é o quê? É a morte. Por que Jesus simbolizou a sua morte? Porque Jesus, mais uma vez, ele era o cordeiro. Toda Páscoa tinha que ter um animal, um cordeiro morto. Aquela última Páscoa, quem era o cordeiro daquela última Páscoa? Jesus. Só que Jesus, ele não podia estar morto ali. Ele morreria posteriormente na cruz. Então o que ele fez? Ele simbolizou a sua morte. Vocês estão entendendo? Por que, Cristiano, que ele fez isso? Mais uma vez, eu estou falando isso repetindo devagar para você entender bem. Porque ele era o cordeiro. O cordeiro tinha que estar morto na Páscoa. Então o que ele fez? Ele partiu o pão. Falou: isso aqui é o meu corpo. Gente, eu estou morto. É isso que ele falou para os discípulos. Aqui, eu estou morto. Quando você parte o corpo, o que sai do corpo? Sangue. Então ele falou: isso aqui é o meu corpo. Eu parti, morri. Agora saiu desse meu corpo o sangue. Esse sangue aqui é o vinho. Símbolo. Jesus estava só simbolizando. Ele estava se posicionando como Cordeiro de Deus. Vamos seguir aqui. 27. Tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por todos, não, por muitos, né? Por muitos, para a remissão de pecados. Ele estava simbolizando, gente, está vendo esse aqui? Esse é o meu sangue. A igreja romana, católica romana, eu falo isso com todo respeito, amados, não a igreja, eu não tenho respeito nenhum pela igreja católica, nem pelos seus líderes. Eu tenho respeito pelo povo. Porque o povo lá está enganado, assim como eu estive na igreja evangélica. E muitos de nós estivemos. Então, você é católico que está assistindo, entenda, amado. A igreja católica criou um conceito chamado transubstanciação. O que é transubstanciação? É transformar uma substância em outra. Né? Ou seja, na cabeça do católico, o pão, a hóstia que eles comem é literalmente o corpo de Cristo. Porque ele foi transubstanciado. Ele foi transformado de pão para o corpo. Esse é um conceito antibíblico. Não tem isso na Bíblia. Em momento algum, Jesus disse que aquilo literalmente era o corpo dele. Não, aquele pão representava o corpo do cordeiro. Mais uma vez, amado, o cordeiro tinha que estar morto na Páscoa. Mas como Jesus não podia se matar durante a Páscoa, porque a morte dele seria na cruz, o que ele fez? Ele simbolizou. Ele pegou o pão e partiu. Partiu o corpo. Discípulos, eu estou morto. Isso aqui é meu corpo. Saiu do meu corpo sangue. Simbolicamente, esse vinho é o meu sangue. Estão entendendo? Está muito claro isso, né, pastor Dene? Tranquilíssimo, né? Mas as pessoas criaram aqui uma cerimônia. Jesus estava passando conceitos. As pessoas criaram cerimônias. Jesus não estava criando cerimônia. Ele estava simbolizando a sua morte, se pondo como cordeiro que tinha que estar morto na Páscoa. Está claro para vocês isso aí, né? Aí tem gente que fala assim, uma vez eu vi um pregador, aliás, eu já vi mais de uma vez. Fala assim: irmão, que bênção, no céu vai ter Santa Ceia. É infantilidade espiritual isso aí, né, abençoado? No céu vai ter Santa Ceia. Amado, nós já estamos no reino de Deus. Você está, neste momento, comendo e bebendo no reino de Deus. A palavra não diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Você está no reino, você que está ao vivo, você que está pela gravação, todos nós estamos agora nos alimentando do reino. As pessoas, amados, têm uma visão carnal e material, né? A visão tem que ser espiritual. Amado, não há nova cerimônia. O que existe é conceito. Vamos continuar entendendo? Você pergunta assim: Cristiano, que conceito é esse? Bom, o primeiro conceito,
como eu falei, estava se colocando como cordeiro. Então ele partiu simbolicamente o seu corpo e derramou o sangue, simbolizando o que ele faria logo posteriormente àquele momento na cruz de Calvário. Mas ele passou ainda mais um conceito ainda mais poderoso, que nós encontramos no capítulo 13 do livro histórico de João. No livro histórico de João relata também esse último jantar que Jesus fez com os seus discípulos. E aparece, nesse contexto de João 13, uma passagem maravilhosa, que é a passagem do lavar pés. Você se lembra do lavar pés? Que a Igreja Católica também até hoje faz como cerimônia. Gente, tudo para o religioso é cerimônia. O lava-pés não é cerimônia. O lava-pés é um conceito. Assim que terminou o jantar, Jesus se levantou, encheu uma travessa com água e começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro não queria. Ô Jesus, que lavar meu pé o quê? Jesus falou, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ele, então pode lavar minha mão, pode lavar minha cabeça, lava tudo. E Jesus falou assim para eles, olha, vocês me chamam de mestre e de Senhor. E de fato eu sou mestre e Senhor. Agora, eu sendo mestre, eu lavo o pé de vocês, vocês muito mais têm que lavar os pés uns dos outros. Que conceito Jesus está passando ali? Humildade. Amados, vocês não são melhores do que ninguém. Eu sou mestre, eu estou lavando os pés de vocês. Olha o conceito que Jesus está transmitindo ali. Quando ele partiu o pão, ele podia só quebrar o pão simbolizando a sua morte, não podia? Sim ou não? Sim. Mas o que ele fez a mais? Tomam, repartam entre vocês. Que conceito ele transmitiu ali? O partir do pão. Está dizendo para eles, olha, vocês são um só. Vocês são o mesmo pão, vocês comem o mesmo pão. Repartam pão. Amado, vai entendendo o conceito. Então ali eles aprenderam a repartir o pão uns com os outros. Eles aprenderam a ser humildes através da cerimônia do lava-pés. E aí sim, após tudo isso, Jesus de fato deixou um mandamento. Que não é cerimônia. Veja só que mandamento é esse. João 13, 34 e 35, nova versão internacional. Olha aí, ó. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Hã? Isso aqui é cerimônia? Amar-se uns aos outros? Não. Esse é o mandamento que ele deixou. O conceito que ele deixou na última ceia foi esse. Repartam um pão. Amem-se uns aos outros. Sejam humildes uns para com os outros. Hã? Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Você está começando a compreender o que é a ceia do Senhor? Hein? Você que está ao vivo aí, você que está na gravação? Você está entendendo que Jesus não estabeleceu nenhuma nova cerimônia, nenhum sacramento, coisa nenhuma? O que ele estabeleceu foi um conceito da igreja. Isso aqui que ele fez, de comer, repartam pão, lavem os pés uns dos outros, amem-se uns aos outros, isso é o conceito da igreja. Então, amados, o que nós temos que entender a respeito da ceia do Senhor é que ela é o conceito da igreja. Tudo que Jesus quis transmitir ali não é criar uma cerimônia, ficar comendo um pedacinho de pão, bebendo suco de uva na igreja. Amado, esse modelo de santa ceia ou de ceia do Senhor, que alguns chamam assim erroneamente, ele não existe, amado. Essa coisa de pegar um pão, e os caras fazem tudo errado. A maioria das igrejas pega pão puma. Pão cheio de fermento. A Páscoa era pão sem fermento. Né? Eles fazem tudo o contrário. E pega suco de uva. Não é suco de uva, é vinho. Essa cerimônia separada de comer um pedacinho de pão para ter comunhão com Deus. Oh, isso não tem na Bíblia. Você vê que a ceia que Jesus fez estava totalmente ligada à Páscoa. O que ele cumpriu foi a Páscoa. Só que ele partiu o pão, mais uma vez, para se pôr como cordeiro. E aí ele passou todo o conceito do que ele queria para a igreja. Uma igreja que partisse o pão entre si, uma igreja que lavasse os pés uns dos outros, uma igreja que se amasse uns aos outros. Só que eles criaram uma cerimônia. Na verdade, amado,
Essa cerimônia de comer um pedaço de pão e beber o vinho, o suco de uva, muito provavelmente ela vem de uma cerimônia pagã. Vocês já devem ter lido isso, eu vou deixar o link desse texto para vocês no YouTube aí, que fala sobre o Natal. Vocês se lembram que o Natal, que na verdade Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Quem nasceu em 25 de dezembro foi um deus mitológico chamado Mitra. E aí a igreja romana, como Mitra era um deus mitológico muito conhecido naquela época em Roma, muito adorado, a igreja fez um sincretismo. E diz que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Nas cerimônias de Mitra, havia uma cerimônia onde se comia pão e bebia vinho. Então é muito provável que o que as pessoas estão comendo nas igrejas aí uma vez por mês, e que nós comemos também durante muito tempo, é muito provável que seja uma cerimônia pagã, que não tem nada a ver com Cristo. É terrível isso aí, né, abençoados? As pessoas não entendem, nunca entenderam o conceito da ceia do Senhor. Aí você pergunta assim, Cristiano, o que os coríntios faziam então? Porque aparece lá, né? Os coríntios fazendo um banquete, etc. O que é aquilo que os coríntios faziam? Antes de nós entrarmos nessa história, vamos ler 2 versículos que eu considero importantíssimos para o nosso entendimento aqui. 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Coríntios era o quê? Crianças espirituais. Coríntios era uma igreja cheia de divisão, cheia de briga, cheia de carnalidade. Eram crianças. Não haviam recebido o alimento sólido. Gente, está claro ou não está claro isso aqui? Tem que explicar isso aqui? Não, não tem que explicar. Paulo tratava os coríntios como crianças. O que os coríntios faziam? E não só os coríntios. Tá? Havia nas igrejas, não posso afirmar se em todas as congregações, mas certamente em muitas, chamada festa do ágape, ou festa ágape, ou festa do amor, ou festa da fraternidade. Porque a palavra ágape significa isso, né? Essa manifestação do amor fraternal. Então, historicamente, não tem relatos dessa festa claramente na Bíblia, mas existem relatos extra-bíblicos, tá? Relatos históricos dessa festa dessas festas que eram realizadas. Também não se sabe a periodicidade dessas festas, não se sabe exatamente a origem, mas eu creio particularmente, muito provavelmente, essas festas vinham da Páscoa. Ou seja, essas festas, esses banquetes, eles eram inspirados na Páscoa. Eu vou ler uma passagem bíblica que parece realmente nos mostrar isso. Tá? Então, eles faziam banquetes. Não era pegar um pedacinho de pão, um pedacinho de uva. Era um banquete. E provavelmente esses banquetes tinham um caráter de, ou pelo menos essa seria a intenção, de trazer pessoas mais pobres para comer. Então as pessoas mais abastadas das igrejas traziam e faziam os banquetes e recebiam pessoas mais pobres, irmãos até que faziam parte da igreja, que eram menos favorecidos, e todos deveriam vir para se banquetearem juntos. Só que o que acontecia nesses banquetes, na verdade, era uma carnalidade terrível. Porque muitos vinham não para receber os irmãos mais pobres, para partirem um pão, que esse era o conceito. Não, eles vinham para se embriagar, eles vinham para comer, para se empanturrar, glutonaria, etc. Eu vou ler com vocês um texto de Judas. É um versículo da circuncisão, evidentemente, mas eu vou ler no sentido de constatação histórica. Judas não tem capítulo, ou tem só um capítulo, tá? Então é Judas, versículo 12. Só para você ver na Bíblia, historicamente, o Judas se referindo a uma desses banquetes. No contexto desse versículo, Judas está falando de homens que eram ímpios, que tinham obras más e que eram convidados a participar desses banquetes na igreja. Aí o Judas vai dar uma sapecada aqui. Judas 12, veja.
Estes são os escolhidos em vossos ágapes. Algumas Bíblias aparecem em vossas festas de amor. Aquilo que eu falei, tá? Quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levados pelo vento e por aí vai. Aqui ele está batendo em homens que eram ímpios, né? Mas que eram convidados a participar do banquete da chamada festa ágape. Então o que os coríntios faziam era a festa ágape. Era um banquete. Mais uma vez, não se sabe exatamente a periodicidade disso, e não se sabe a origem, mas é muito provável que tenha inspiração na Páscoa. Evidentemente, esse pensamento desse banquete veio dos judeus, tá? Evidentemente. Vamos ler aqui Paulo falando. O que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 5 realmente parece nos mostrar que se tratava de algo inspirado na Páscoa. Veja só, 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Olha só o que o apóstolo fala aqui. Ó. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. O que se fazia na Páscoa? Uma das coisas que se faziam antes da Páscoa era limpar as casas dos pães com fermento. Durante a Páscoa, dentro da casa dos hebreus, não podia haver pão fermentado. Então, fazia parte da cerimônia da Páscoa limpar as casas do fermento. Então, você vê que Paulo está fazendo uma alusão aqui. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento. Pois Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora aqui, ó. Por isso, façamos a festa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Você vê que Paulo usa metaforicamente a questão dos ázimos, mas você vê uma referência claríssima à cerimônia judaica. Porque na cerimônia judaica havia a limpeza do fermento, ele se referiu a Cristo sendo o cordeiro pascal, e depois ele fala dos pães ázimos. Isso é uma referência clara a que essa festa tinha, sim, inspiração na Páscoa. Era uma festa que vinha dos judeus. Então, amados, eu quero ler com vocês, para que nós entendamos o que Paulo está falando aqui, todas aquelas instruções de Paulo em relação a essa festa. Vamos ler? 1 Coríntios 11, vamos ler do 17 ao 34. Vamos lá. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Olha aí, ó. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Quando eles se juntavam para fazer a festa ágape, a chamada festa do amor, não tinha ágape coisa nenhuma. Eles se reuniam nessa... Veja bem, amados, essas festas não eram cerimônias, amados. Não é mandamento, não foi mandamento de Jesus, não foi nada. Tá? Isso é um costume que havia em algumas congregações naquela época. Repito, muito provavelmente vindo dos judeus que haviam crido em Jesus. Né? Porque os judeus criam em Jesus, mas eles se mantinham fiéis a muitas de suas práticas, porque fazia parte da cultura deles. Né? Eles estavam no momento de transição de lei para graça, então tem todo aquele peso, entende? Então essa festa ágape, como nós vimos, acabamos de ler agora há pouco, muito provavelmente vem da inspiração da Páscoa. Está claro isso para você? Mas tinha um objetivo que era interessante. Apesar de não ser um mandamento, não tem nada dizendo que é um mandamento que tem que se fazer, mas tinha algo interessante nisso, que era justamente repartir o pão. Era convidar os mais pobres para comer, era realizar, mas do conceito da igreja. Você se lembra que eu acabei de falar do conceito da igreja? O conceito que Jesus passou na Páscoa, que ele fez? Lavar os pés, amar uns aos outros, repartir o pão. Isso é a igreja. Esse é o conceito. Vamos lá. Então eles estavam se reunindo para pior. Porque antes de tudo, ouça o quê? Quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Vamos lá. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é, ó o que está escrito aqui, amado, não é para comer ceia do Senhor. Ceia do Senhor não é comer. Está entendendo? A ceia do Senhor é um conceito. Porque comendo, olha aí, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. O que acontecia nessa festa? O caráter teórico
Era os mais abastados trazerem as comidas, fazer um banquete, e convidar os mais pobres, fazer uma festa, todo mundo comer, mas de maneira regrada, de maneira respeitosa, um esperando pelo outro. Porque quando Jesus partiu o pão na última Páscoa, foi esse conceito que ele passou. Partam o pão, comam juntos. Vocês se amam, se respeitem. Vocês são um único pão. Gente, que conceito maravilhoso. Mas os coríntios estavam deturpando esse conceito, porque eles traziam as comidas e não esperavam ninguém. Cada um comia o seu e que se dane o outro. Você vê Paulo falando isso em outras palavras ali. Eles comiam cada um e se empanturravam e bebiam e ficavam bêbados na igreja. Gente, como é que alguém pode pegar a igreja de Coríntios como referência? Porque todo mundo que faz essa falsa ceia do Senhor que eles fazem, ou Santa Ceia, ou Eucaristia, sei lá o quê, todo mundo se baseia em Coríntios. Sendo que Coríntios não fazia essa cerimônia, eles faziam a festa ágape, eles faziam os banquetes, que tinham sim um propósito bom, mas eram todos deturpados por causa desses comportamentos aí. Cada um come a sua ceia, amado. Isso não é a ceia do Senhor. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Amado, você consegue imaginar isso aqui no nosso meio? Faz um banquete, vem o cara que trouxe o banquete dele come tudo, não convida ninguém. O que eu trouxe eu como. Enche a pança, bebe vinho à vontade de ficar bêbado, caindo pelas tabelas. Trocando a perna. Faz um 4 aí, irmão. Ih, não dá. Amado, que isso? É isso? É ceia? Claro que isso não é ceia. Olha aí, agora veja o que Paulo fala. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ora, se você está com fome, come em casa. Você não tem que vir para a igreja matar fome. O propósito de vocês fazerem um banquete não é esse. O conceito da ceia do Senhor não é esse. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Os pobres, né? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Tremendo isso aí, né? Quando a pessoa lê essas passagens para fazer a Santa Ceia, aí fora, ninguém lê esse contexto anterior, né? Será por que eles não leem, né? Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E é aqui que muitos se pegam, né? Amado, o que Paulo recebeu do Senhor? O mandamento de fazer Santa Ceia? O que Paulo recebeu do Senhor? O conceito. O que nós falamos no início da mensagem? O conceito que Jesus transmitiu. O que Paulo recebeu do Senhor? O conceito. E esse conceito Paulo já havia passado para os coríntios. Coríntios, a ceia é amor. A ceia é respeitar. Vocês querem fazer o banquete, partir o pão aí simbolicamente do corpo de Jesus? Quer fazer isso? Então faça direito, Coríntios. Vocês não entenderam o conceito. Porque o que eu recebi do Senhor, eu passei para vocês. Olha só. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, aqui ele está falando da Páscoa, né? Daquele momento que nós lemos anteriormente, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o que ele fez? O partiu e disse. Vê o conceito? Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos lá. Tem algum sentido você fazer hoje algo em memória de quem está vivo? Não. Por que Jesus falou aquilo ali então? Porque ali ele estava simbolicamente morto. No texto histórico não aparece, né? Aqui aparece Paulo falando que Jesus disse isso. Comam discípulos em memória de mim. Por quê? Porque eu estou morto. Isso aqui é o meu corpo, tá vendo? É o pão. Entende? Eu sou o cordeiro. O cordeiro está morto. Você come, você faz algo celebrando a memória de quem está morto, amado. Ah, mas Cristiano Jesus não estava morto na Páscoa. Foi o que eu falei no início. Ele não estava morto porque a morte dele aconteceria logo depois. Então ele simbolizou a sua morte quebrando o pão. Então, comam em memória do cordeiro. É isso que Jesus falou. O cordeiro está morto. Gente, está claro ou não está para vocês isso aí? Amém. Agora eu vou ler os versículos 25 e 26. E eu coloquei esses versículos juntos no nosso telão de propósito. E eu vou explicar por quê. Olha só que interessante isso aqui. 25 e 26. Semelhantemente também, depois de cear,
tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, simbolizando, né? Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ali ele estava se referindo àquela cerimônia. Todas as vezes que eles comiam e que eles bebiam, eles estavam comendo e bebendo em memória do Cordeiro. Tá claro isso para você? Sim ou não? Então, todas as vezes que vocês bebem, vocês estão fazendo em memória de mim, porque eu estou morto. Esse é o conceito. Discípulos, eu estou morto. Aqui, o meu corpo foi partido. Eu estou repetindo isso muitas vezes, estou sendo prolixo de propósito, para entrar bem na mente dos abençoados. Amém ou não? Então eles estavam comendo e bebendo em memória do Cordeiro. Agora o versículo 26, muitos interpretam que é o apóstolo Paulo se referindo aos coríntios. Mas, amado, isso não faz sentido. O versículo 26 ainda é Jesus falando com os discípulos. Vou repetir. Muitos interpretam o versículo 26 como se fosse Paulo falando com a igreja. Paulo está mandando a igreja fazer, né, em memória e anunciar a morte do Senhor. Amado, o versículo 26 ainda é Jesus falando com os discípulos. Se você observar essa palavra porque, tá vendo aqui, ó? Ela liga um raciocínio. Eu coloquei os dois versículos na mesma tela de propósito para você ver que quando você lê tudo junto, você vê que é o mesmo raciocínio, a mesma pessoa falando. Então, desde o início, Paulo está relatando o que Jesus estava dizendo aos discípulos. Vamos ler tudo de novo, então, com esse entendimento? Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo. Aí Jesus começa. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vê que o porquê, olha aqui, ó, em memória de mim. Porque todas as vezes, tá? Ele está se referindo a quem? A igreja hoje? Não, ele está falando com os discípulos dele. Vocês estão compreendendo isso? Gente, como em memória de mim? Porque todas as vezes que vocês comem e que vocês bebem, vocês estão anunciando a minha morte. Agora eu pergunto para vocês, qual o sentido de você anunciar um evento que já aconteceu? Você entende que não é Paulo falando com os coríntios? É Jesus falando com os discípulos. Porque ali eles estavam anunciando a morte dele que estava prestes a acontecer. Amado, não se faz nada em memória de quem está vivo e não se anuncia um evento que já aconteceu. Eu vou anunciar a morte do Senhor hoje, se ele já morreu, já ressuscitou, qual o sentido disso? Mas Cristiano aqui está falando a morte do Senhor, está falando em terceira pessoa. Jesus está falando dele em terceira pessoa. Nossa, que novidade. Quando ele falava dele como filho do homem. Eis que o filho do homem isso, eis que o filho do homem aquilo. Parece que está falando de uma outra pessoa, né? Está falando dele mesmo. Quando ele falou, por exemplo, que ele era o noivo, os seus discípulos não jejuam. Aí ele falou assim, olha, como podem eles jejuar enquanto o noivo está com eles? Quem era o noivo? Ele mesmo. Aqui ele está falando dele mesmo. Vocês, meus discípulos, todas as vezes que vocês comem e bebem, vocês estão anunciando a minha morte, porque ela vai acontecer em breve. E, detalhe, hein? Não só os discípulos, ali no momento da última Páscoa, como todos os judeus, desde a época do Egito, quando eles comeram o cordeiro, eles estavam anunciando a morte do Senhor. Compreende isso? Não só os discípulos, toda a lei. Porque, gente, a lei era a sombra do que haveria de vir. Então, tudo que era feito na lei apontava para Cristo. Vocês estão compreendendo isso? Então, quando os discípulos fizeram a cerimônia ali, estavam comendo e bebendo em memória do Senhor e anunciando a morte dele. Agora o Senhor está vivo. Então, eu não vou fazer nada em memória de quem está vivo. E eu não vou anunciar a morte dele, porque a morte dele já aconteceu. Já pensou? Vamos pensar uma situação aqui. Tem um evento, hein? O pastor dele vai fazer um evento. Dia 25, evento com o pastor Dene. Vamos anunciar? Vamos anunciar. Aí passou o evento e ele continua anunciando. Mas pastor Dene, já passou. Não, mas eu quero anunciar. Já passou, irmão. Não faz sentido nenhum isso. Entende? Cristiano, até que venha. Vamos lá.
Aqui, Jesus está antes de sua morte. A palavra venha, que sempre foi interpretada servindo a volta de Jesus, não sei o quê. Esse venha, na verdade, é uma palavra no grego que significa a própria pessoa falando eu vou ou eu volto. Ela significa para as duas coisas. A própria pessoa, você vê que é Jesus falando, gente, não é Paulo falando com os coríntios, é Jesus falando com os discípulos. Vocês, discípulos, estão anunciando a minha morte, vocês estão comendo em memória de mim, porque eu sou o cordeiro, eu estou morto. Agora, vocês vão anunciar a morte até que eu retorne. Quando que Jesus retornou nesse contexto aqui? 3 dias depois. Porque na ressurreição, aí sim, tudo acabou. A graça foi inaugurada. Até que eu retorne. A promessa de Jesus é que ele morreria e que ao terceiro dia ele retornaria. É exatamente o que ele está prometendo aqui. Está claro para você ou não está? Para mim está muito claro. Agora, a partir do versículo 27, Paulo começa a se referir de novo aos coríntios. Vamos lá. Portanto, aí sim, coríntios, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Essa culpa aqui, amado, não é culpa. A religião sempre colocou a culpa no sentido religioso de perder a salvação. Você vai ser culpado, você vai para o inferno. E não é isso. Essa culpa aqui é disciplina do Senhor. É disciplina, ou seja, Deus disciplina o filho a quem ama, não é isso? Deus não é isso que a palavra fala? Que Deus corrige e açoita o filho a quem ama. Então, quando eles estavam comendo indignamente, e vocês já vão entender o que é comer indignamente, eles estavam trazendo culpa para eles e condenação para eles. Não condenação eterna, amado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é condenação eterna, é condenação de juízo nessa vida, trazer para si consequências ruins. É isso que Paulo está falando. Vocês estão se tornando culpados porque vocês estão comendo indignamente. Porque vocês não entendem o conceito. Amado, para você entender a ceia do Senhor, você tem que entender o conceito. É exatamente o que os coríntios não entendiam. Eles estavam errados em todos os sentidos. Por que os coríntios estavam errados em todos os sentidos? Porque primeiro eles estavam fazendo uma cerimônia que não era para ser feita. Porque quando se come o pão e se bebe o vinho, você está anunciando a morte do Senhor. Mas o Senhor já havia morrido e ressuscitado. Entende isso? Estavam comendo em memória de alguém que estava vivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que pelo menos eles podiam pegar o conceito real e fazer uma festa bacana. Convidar as pessoas com bastante comida, os pobres, vamos comer junto, vamos esperar uns pelos outros. Nós não estamos aqui para matar a fome, encher a barriga e ficar bêbado. Não, a gente está aqui para se amar, vamos partir o pão. Você entende o conceito? Os coríntios não entenderam o conceito. E as pessoas estão hoje imitando Coríntios. Tudo errado, mano. Tá tudo errado, filho. Tá tudo errado. Qualquer que comer este pão e beber o cálice indignamente será culpado do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Antes de você comer, Coríntios, examina, vê se você entendeu o conceito, Coríntios, para você comer. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor? O que é o corpo do Senhor? É a igreja. Eles estavam comendo e bebendo sem nenhum discernimento. Isso é comer indignamente. Eles não entendiam o que estavam fazendo, era só carne. Eles só pensavam em fazer a festa ágape para encher o bucho e para ficar bêbado na igreja. E os pobres da igreja que se lascassem. Não estava nem para os pobres. E o conceito que Jesus passou na ceia dele é exatamente essa. Partir o pão, ser humilde, lavar os pés uns dos outros, simbolizando a humildade. E aí no final ele deu o mandamento, né? Amem-se uns aos outros. Amado, essa é a verdadeira ceia. É amar uns aos outros. É repartir o pão uns com os outros. É lavar os pés uns dos outros, não literalmente. É o conceito que os coríntios não entenderam. Então eles estavam participando daquela cerimônia, se lembrando do que Jesus fez antes de morrer, de maneira indigna. Então estavam trazendo para eles condenação. Ou seja, a correção, não é condenação eterna, é correção. Tá? Vamos continuar lendo, né?
Eles não estavam discernindo o corpo, discernindo a igreja. Eles estavam discernindo o conceito que eu passei para vocês aqui no início. O conceito que Jesus deu para Paulo, que Paulo falou, eu recebi do Senhor o que eu ensinei para vocês. Ou seja, o conceito, não é cerimônia, amado. A ceia do Senhor é um conceito. Vamos continuar? Por causa disto, aí as consequências. Há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Que a palavra dormem aqui é um eufemismo, né? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, ou seja, se vocês fizessem uma análise do que vocês estão fazendo na igreja, vocês não seriam julgados. Mas, quando somos julgados, somos o quê? Aqui, ó. Repreendidos. Em algumas Bíblias aparecem disciplinados, corrigidos. Esse é o sentido da culpa. Esse é o sentido da condenação. É trazer correção para a sua vida. As consequências que a gente acabou de ler aqui em cima. Tá? Se vocês se julgassem, vocês não seriam repreendidos, né? Mas quando somos julgados pelo Senhor, no caso, né, somos repreendidos por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Você vê que não é perder salvação, é um conceito de trazer consequências para a sua vida. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, para fazer a festa do ágape, esperai uns pelos outros. Essa coisa de esperar uns pelos outros não é só uma questão de educação. É o conceito da ceia. Você está entendendo bem isso aí? Esperar um pelos outros é amar, é respeitar, é você querer o bem do seu irmão, é você querer estar junto. Vamos comer junto. Vamos, senta aí, vamos fazer um banquete? Vamos comer junto. É isso que eles tinham que fazer. Trazer os pobres, vamos comer junto. Os ricos, comprar bastante comida, fazer para todo mundo comer. Mas o que eles faziam? Eles faziam uma algazarra. De cada um comia a sua ceia. Por isso Paulo falou, isso não é ceia, vocês não entenderam nada. E cada um comia a sua xixi, bebe daqui, glutonaria dali. E o pobre vinha, Paulo fala, vocês não estão nem aí para os que nada têm. Vocês estão envergonhando a igreja. Que coisa terrível, né, abençoado? Então Paulo fala, esperem uns pelos outros, organize essa festa aí. Gente, era uma festa, não é cerimônia religiosa. Era só uma festa. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. A intenção de se reunir não é matar a fome, encher a pança e ficar bêbado. É isso que Paulo está falando. Quanto às demais coisas, ordená-las aí quando tiver com vocês. Quando for. Entende isso, amados? Vocês estão compreendendo a infantilidade dos coríntios? Ah, mas Cristiano, Paulo não proibiu. Gente, claro que Paulo não proibiu. Os coríntios ainda haviam recebido um alimento fraco. Os coríntios não tinham recebido toda a revelação da graça. Eles estavam ainda presos a cerimonialismo, presos à Páscoa. Essa festa ágape é um reflexo da Páscoa, assim como nós vimos aí ao decorrer da mensagem. E eles ficavam anunciando a morte do Senhor, que já havia acontecido, e ficavam comendo em memória dele que já tinha ressuscitado. Qual o sentido disso, meu amado? Então, as igrejas hoje, quando estão aí fazendo uma cerimônia que sequer existe na Bíblia, ela é só uma... Essa cerimônia de comer um pedacinho de pão fermentado que eles comem aí e bebem suco ou vinho, isso aí é uma caricatura. Caricatura do que se encontra na Bíblia. Não tem nada a ver isso aí. Mas eles dizem que estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Jesus está falando da ressurreição dele. Estão esperando ele voltar até hoje, aliás, né? Esse é um assunto que a gente vai entrar depois no futuro aí. Bem em breve, em breve. Eles estão esperando e comendo e anunciando a morte dele, mas ele está vivo, igreja, acorda. Ele está vivo! E nós estamos vivos com ele. Então, amado, a ceia é um conceito, não é você comer e beber em memória, ou fazer uma cerimônia, se não comer não tem parte com Deus, então, não é nada disso, é um conceito. O que Jesus transmitiu na última Páscoa foi o conceito do que ele queria para a igreja. Está claro ou não está claro isso aí? Amém. É bom explicar duas coisas ainda antes de terminar. Havia em Atos dos Apóstolos, você encontra no capítulo 2, por exemplo, o partir do pão. Muitos se apegam nisso. Porque eles estavam juntos no partir do pão. Evidente, o partir do pão não era cerimônia, eram refeições. A igreja andava junto e eles comiam juntos. E viviam partindo o pão, porque, gente, esse é o costume também. Eles faziam refeição, sempre tinha um pãozinho, partiam o pão, estavam juntos. É um sentido de estar sempre junto comendo.
Um outro ponto que as pessoas se apegam muito é em João capítulo 6, quando Jesus fala a respeito de comer a carne e beber o sangue. Uma vez eu falei da ceia para um irmão, ele veio com essa. Aliás, não só ele, vários já me escreveram, mas esse irmão em especial, que é o primeiro que eu me lembro, estava pessoalmente com ele. Mas ele não veio assim agredindo, não. Ele veio querendo entender. Cristiano, tudo bem, eu entendi. Mas veja bem, e Jesus fala lá em João 6, coisa e tal. Quem come a minha carne e bebe meu sangue. Eu falei, amado, comer a carne e beber o sangue é crer em Jesus. Em João capítulo 6, no versículo 47, Jesus fala: quem crê em mim tem a vida eterna. Aí no mesmo contexto, no versículo 54, ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Essa equação, então, como é que ela se fecha? Crer e comer a carne e beber o sangue tem a vida eterna. Logo, crer é comer a carne e beber o sangue. Comer a carne e beber o sangue, nesse contexto de João 6, é crer. Por isso eu digo, graças a Deus que nos elegeu para que nós comêssemos a carne e o sangue dele. Sabia que você já comeu a carne e o sangue de Jesus? Amém. Sabe por quê? Porque você crê nele. Gente, não há cerimônia de sacramento, de Eucaristia. Isso não existe. Não há Santa Ceia. Isso não existe. E a ceia do Senhor, que alguns chamam de ceia do Senhor, é um conceito. Os coríntios faziam, porque eram infantis. E faziam tudo errado. Faziam uma cerimônia que já estava ultrapassada. Só que além de estar no erro de fazer algo que já estava ultrapassado, ainda faziam o ágape sem entender o conceito. Conceito este que o apóstolo Paulo já havia passado para eles. Ele fala, eu recebi do Senhor o que eu já ensinei. Que Jesus partiu o pão. Jesus não comeu antecipadamente. Jesus não ficou bêbado na última ceia. Jesus não se esqueceu dos discípulos. Não, ele partiu o pão com eles. Jesus amou, Jesus respeitou, Jesus lavou os pés deles. Entende isso? É o conceito. Amado, a verdadeira ceia do Senhor, ela tem dois aspectos. O espiritual é esse. Nós estamos agora ceando. É exatamente o que estamos fazendo agora. Estamos bebendo e comendo com ele no reino, que é a sua palavra. E tem um aspecto material. Tem, Cristiano? Tem. A ceia do Senhor é amar, é ser companheiro, é partir o pão, é ajudar o próximo, principalmente os domésticos da fé. Paulo não fala? Fazei o bem a todos, principalmente os da fé. Isso é a ceia do Senhor. Não é fazer cerimônia, não é colocar peso. Olha, você que come e bebe indignamente. E eu me lembro, amado, que eles falavam isso. Eu ficava com peso na consciência. Porque, gente, todo mundo tem erros, né? Tem erro na carne. Todo mundo tem. Por mais que você não queira ter, você tem. Então, você, mesmo que eu andava ali sendo um religioso, sempre tinha um erro, sempre tinha alguma coisa. E tá vendo? Você que pecou essa semana. Aí ficava aquele peso. Você brigou com o teu irmão. Você não está falando com fulano. Se você beber a ceia, você vai para o inferno. Então, pede perdão, irmão, antes de beber a ceia. Olha, gente, que peso, que coisa desgraçada. Eu me lembro que as congregações que eu participei era sempre no segundo domingo. O segundo domingo era um terror. Porque você ia comer a tal da Santa Ceia, chegava lá só condenação. Irmão, vê como é que está a sua vida. Está falando com o irmão? Você está sendo fiel no dízimo? Olha, quem não deu o dízimo não pode comer. E não sei o quê. Você cometeu pecado? Pede perdão. E vivia esse desespero. Amado, isso não existe na palavra. Durante anos nós vivemos em condenação em algo que não faz nenhum sentido. A ceia do Senhor, espiritualmente, é se alimentar, comer e beber da sua palavra. Materialmente, é amar o próximo, é partir o pão, é entender o conceito da igreja. Para encerrar, Gálatas 5, versículo 14. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a verdadeira ceia do Senhor.